Há uma frase, uma única frase, que nenhum ser humano deseja ouvir no último dia: Eu nunca te conheci. Essas palavras não serão ditas a ateus, nem a pessoas que viveram longe de qualquer religião, mas, surpreendentemente, serão ditas a pessoas que se consideravam cristãs. Hoje vamos revelar, com base na Bíblia, os 7 tipos de cristãos que podem estar caminhando, sorrindo, cantando, servindo e, mesmo assim, não entrarão no céu. Este vídeo não é para julgar, é para acordar, para despertar aqueles que foram anestesiados pela religião e esquecidos pela própria consciência. 1. O cristão do rótulo. Ele tem a camisa, mas não o time. Esse cristão sabe quando levantar a mão, quando dizer amém, quando chorar no culto. Ele fala a linguagem dos crentes, mas não vive a vida dos discípulos. Ele cresceu ouvindo sobre Deus, mas nunca sentiu Deus. Sabe cantar louvores, mas não sabe adorar. Sabe orar em público, mas não ora no secreto. O cristão do rótulo é especialista em rituais, mas analfabeto em relacionamento. Ele conhece a Bíblia, mas não conhece o autor da Bíblia. Jesus olha para esse tipo e diz: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15:8. Jesus estava confrontando fariseus que viviam de aparência religiosa, mas sem intimidade com Deus. Esse versículo resume perfeitamente o cristão do rótulo. 2. O cristão da multidão. Ele segue a Jesus enquanto é fácil. Esse cristão ama o ambiente, ama a emoção, ama estar junto de outros crentes. Mas quando o evangelho exige renúncia, ele desaparece. Quando a fé deixa de ser confortável, ele recua. Aquele que não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Mateus 10:38. Jesus falou isso em um contexto de multidões que o seguiam pelas curas, pelos milagres, pela comida, mas não pela renúncia. Ele vive um cristianismo de conveniência. Se está bom, ele fica. Se aperta, ele foge. O cristão da multidão segue Jesus enquanto é confortável. Ele ama estar no meio do povo, mas não ama estar no caminho estreito. A parábola do semeador descreve perfeitamente esse tipo. Os que recebem a semente em solo rochoso, recebem a palavra com alegria, mas não têm raiz. Quando surge tribulação, escandalizam-se. Mateus 13, 20, 21. Entusiasmo não é conversão. Emoção não é transformação. 3. O cristão da aparência. O mestre das máscaras espirituais. Esse cristão é impecável no palco da igreja, mas a vida real está em pedaços. Diante das pessoas parece uma chama acesa. Sozinho é pura escuridão. Ele posta versículos, mas vive rancor. Ele fala de perdão, mas guarda ódio. Ele levanta as mãos, mas não levanta o coração. Jesus chamou esse tipo de sepulcro caiado, limpo por fora, podre por dentro. Esse cristão vive para ser visto, para ser aplaudido, para parecer espiritual. Mas Deus não examina a maquiagem religiosa. Ele examina o interior. E o interior fala a verdade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos e podridão. Mateus 23, 27. Jesus denuncia aqueles que viviam de fachada. Ele descreve exatamente o cristão moderno que só parece santo. 4. O cristão da barganha. Trade espiritual. Esse cristão não serve Deus. Ele negocia com Deus. Quando precisa de cura, ele ora. Quando precisa de dinheiro, ele ora. Quando precisa de livramento, ele ora. Mas quando tudo está bem, ele some. Este povo me busca pelo que comeu do pão e se fartou,
João 6:26. Jesus repreende pessoas que o seguiam apenas pelos benefícios materiais. Mas Deus não quer ofertas de medo. Deus quer entrega verdadeira. Jesus nunca disse, traga a sua barganha. Ele disse, traga seu coração. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus 6:24. O barganhador trata Deus como um gênio da lâmpada, não como o Senhor. 5. O cristão do mundo, com um pé no céu e outro no abismo. Esse cristão ama Jesus o suficiente para não abandoná-lo, mas não ama o suficiente para obedecê-lo. Ele quer Deus, mas não quer abrir mão dos pecados favoritos. Quer o céu, mas sem santificação. Quer a presença, mas sem renúncia. A Bíblia diz, a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Esse cristão tenta conciliar dois reinos, mas acaba vivendo sem nenhum. É morno na fé, frio na santidade, quente no pecado. E Jesus deixa claro, não podeis servir a dois senhores. Mateus 6:24. Outro texto poderoso, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Igeleu 1:2-15. O problema desse cristão não é que ele ama o mundo demais, é que ele ama Jesus de menos. 6. O cristão sem frutos. Um crente que nunca mudou. Esse cristão acredita, mas não cresce. Ele vai a cultos por anos, mas nunca muda o comportamento, nunca perdoa, nunca deixa antigos vícios, nunca amadurece. Ele vive um cristianismo estagnado. Foi por isso que Jesus amaldiçoou a figueira. Tinha folhas, mas não tinha frutos. Esse cristão tem aparência de fé, mas não evidência de fé. E fé sem transformação é fé morta. 7. O cristão morno. O que não ofende o inferno, nem move o céu. Esse é o cristão mais perigoso. Ele não é rebelde, não é contra Deus. Ele simplesmente não se importa o suficiente. Não é frio, não é quente, é morno. E Jesus é duro com ele. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O morno é o cristão que não incomoda demônios e não inspira anjos. É o cristão da rotina, do costume, da indiferença. Conheço as tuas obras. Não és frio nem quente, porque és morno. Vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3:15. O morno vive de portas fechadas para Deus, mas Deus continua batendo. O morno vive de portas fechadas para Deus, mas Deus continua batendo. O chamado do céu. Deus não expõe para condenar, expõe para transformar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Isaías 55:6. O céu não é para os perfeitos, é para os que permitem que Deus os transforme. Se essa mensagem falou com você, não deixe para depois. O céu não espera, a eternidade não espera. Escreva agora nos comentários, Senhor, transforma o meu coração. E antes de sair desse vídeo, clique em inscrever-se. Você não está aqui por acaso. Deus está te chamando de volta. Junte-se a nós, compartilhe essa palavra e permita que Deus use você para despertar outras vidas. Porque quando você aperta esse botão, você leva a luz adiante.